E aí, hoje a gente vai fundo numa verdadeira gigante do campo brasileiro, a SLC Agrícola. A ideia é fazer um raio-x completo para entender como uma empresa que planta numa área assim imensa consegue crescer de forma tão acelerada e, mais importante, né? O que isso significa para quem investe nela? Preparados para essa análise do agro? Então, vamos lá. Para a gente ter uma noção do que estamos falando, olhem só para este número, quase 840 mil hectares. É uma área de plantio gigantesca e que não para de crescer. Isso aqui não é só um número, é uma declaração de força da escala e da ambição da SLC no cenário agrícola. E toda essa escala, claro, coloca a empresa como uma peça-chave no quebra-cabeça do agronegócio, não só aqui no Brasil, mas com uma relevância enorme para o mercado global. Mas afinal de contas, o que é que brota dessas terras todas? Vamos mergulhar agora no portfólio da SLC para entender direitinho como a empresa organiza sua produção. Bom, o carro-chefe, sem surpresa, são as estrelas do mercado: algodão, soja e milho. Mas a estratégia da SLC vai além. A empresa também investe pesado em sementes de alta tecnologia, o que garante a qualidade desde o comecinho do ciclo, e também na pecuária, criando um sistema todo integrado onde a criação de gado acaba complementando as lavouras. É uma visão, assim, de 360 graus do campo. Agora, o segredo não está só no tamanho, mas no como eles fazem. A SLC opera como um modelo de produção que é uma verdadeira máquina de eficiência. É uma combinação de tecnologia de ponta com processos muito, mas muito rigorosos. E aqui a gente vê essa engrenagem funcionando. É um ciclo, sabe? Meticulosamente orquestrado. Começa lá no planejamento, que usa dados de mercado, de clima, passa pelo plantio com alta tecnologia, até chegar na colheita e na expedição. Nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. É quase um sistema industrial, só que aplicado ao campo. E a tecnologia é o cérebro por trás de toda a operação. Pensa só, quase 90% das lavouras são mapeadas com agricultura de precisão. O que isso significa na prática? Significa usar dados, drones, sensores para dar a cada pedacinho de terra exatamente o que ele precisa, sem um pingo de desperdício. É a otimização de recursos levada ao extremo. Ok, a operação é super eficiente, mas como é que se cresce de forma ainda mais rápida? A resposta para isso está na estratégia de expansão deles, que é tão inteligente quanto a produção. E aqui está a grande sacada, o modelo Asset Light. O que é isso? Bom, em vez de imobilizar bilhões comprando todas as terras, a SLC foca em arrendar. Isso libera capital e dá uma agilidade incrível para crescer, para expandir a operação sem aquele peso de ser dona de tudo. É uma estratégia que permite escalar de uma forma muito mais veloz. E olha só um exemplo perfeito disso aqui. A aquisição da Cearense Agro Brasil. Por 129 milhões de dólares, a empresa adicionou quase 100 mil hectares à sua operação. E detalhe, tudo em terras arrendadas. É um modelo asset light na prática, gerando um crescimento massivo com um investimento super focado. Mas ser asset light não significa ser asset zero, né? A empresa também faz movimentos estratégicos de compra, como este investimento de mais de 900 milhões de reais em terras de altíssimo potencial, consolidando a presença em regiões produtoras-chave. É um equilíbrio bem inteligente entre ter agilidade e ter a posse de ativos estratégicos. E qual o resultado de toda essa estratégia? Tá aqui, ó, um crescimento de quase 14% na área plantada em um único ano. Esse número não mente. A máquina de expansão da SLC está funcionando a todo vapor. Crescimento e eficiência são ótimos, claro, mas a pergunta de ouro para qualquer investidor é: como isso volta para o bolso? Vamos analisar agora a política de dividendos da SLC. O histórico de pagamentos mostra consistência. Reparem no pico ali em 2022 com um dividend yield de 6,3%, um retorno excelente. Mesmo com toda a volatilidade que é natural do agronegócio, a SLC tem provado ser uma pagadora de dividendos bem sólida e confiável ao longo dos anos. Mas a grande notícia mesmo está neste gráfico. Vejam só a diferença. A média histórica de distribuição de lucros era de 50%. Agora, para 2025, a empresa aprovou um salto para 76%. Isso é uma mudança radical de política, um sinal claríssimo para o mercado de que a prioridade agora é remunerar o acionista de forma muito mais agressiva. Bom, o cenário parece ótimo, né? Crescimento, eficiência, dividendos maiores, mas toda a história tem dois lados.
Para a gente ter uma visão completa, a gente precisa ouvir o que os analistas de mercado estão apontando como potenciais desafios. O Bank of America, por exemplo, traz um ponto de atenção. Eles acreditam que o aumento dos custos de produção e a instabilidade do dólar podem funcionar como um freio, sabe? Limitando quantas ações podem subir no curto prazo. A XP Investimentos reforça essa cautela. A lógica é até simples. Com a safra global recorde, tem mais grãos no mercado, o que pode pressionar os preços para baixo. Nesse cenário, eles avaliam que faltam gatilhos para um novo ciclo de alta da ação, e por isso até reduziram o preço-alvo deles. E tem um número que acende o sinal amarelo, que é este aqui, o endividamento. A relação entre a dívida líquida e a geração de caixa da empresa, o famoso EBITDA, atingiu 2,3 vezes. É o maior patamar em 2 anos. É o preço que se paga pelo crescimento acelerado, né? A empresa se endividou para conseguir financiar suas aquisições. E assim, a gente chega àquela questão de US$ 1 milhão. De um lado, uma estratégia de crescimento super agressiva e um retorno recorde prometido às acionistas. Do outro, uma dívida crescente e a total imprevisibilidade do mercado global de commodities. A grande dúvida que fica é: essa aposta ousada da SLC vai continuar a gerar valor ou será que os riscos vão acabar falando mais alto? A resposta para isso vai definir o próximo capítulo dessa gigante do agro.